O fim do Segundo Reinado, a queda da monarquia no Brasil. O fim do Segundo Reinado no Brasil, em 1889, foi marcado por uma série de fatores políticos, sociais e econômicos que culminaram na proclamação da República. Dom Pedro II, que reinou por quase 50 anos, viu seu governo ser desgastado por pressões internas e externas, que, aos poucos, minaram a sustentação da monarquia. A elite política e econômica, o clero, o exército e a população em geral estavam em mutação, e as bases do regime imperial se tornaram frágeis frente às novas demandas de uma sociedade em transformação. Uma das principais causas da crise final da monarquia foi a abolição da escravidão em 1888. A Lei Áurea, sancionada pela princesa Isabel, extinguiu a escravidão no Brasil sem qualquer tipo de compensação financeira aos proprietários de escravos. Esse fato gerou grande insatisfação entre a elite agrária, especialmente os grandes cafeicultores, que eram a principal base de apoio do Império. Embora a abolição tenha sido uma vitória para o movimento abolicionista, liderado por setores progressistas da sociedade, os fazendeiros, que dependiam da mão de obra escrava, sentiram-se traídos pelo governo. Além do descontentamento da elite rural, outro fator que contribuiu para a queda da monarquia foi a crescente influência do exército. Durante o Segundo Reinado, o exército brasileiro passou por um processo de modernização e fortalecimento, especialmente após a Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. O conflito foi um marco para o exército, que ganhou prestígio e respeito nacional. Após a guerra, muitos oficiais militares passaram a adotar ideias positivistas, que defendiam o progresso, a ordem e a substituição da monarquia por uma república. Essa corrente de pensamento ganhou força dentro das Forças Armadas, criando um ambiente de tensão entre o exército e o governo imperial. A questão militar também agravou a relação entre a monarquia e o exército. Dom Pedro II e o seu governo tentaram limitar a influência política dos militares, reprimindo manifestações e criticando o comportamento de alguns oficiais. Isso gerou uma insatisfação crescente nas fileiras militares, que começaram a ver a monarquia como um empecilho ao desenvolvimento do país. O exército, então, passou a se alinhar cada vez mais com os republicanos, que defendiam a queda do regime imperial. Outro elemento fundamental para o fim do Segundo Reinado foi a questão religiosa, uma crise que abalou as relações entre a Igreja Católica e o Estado Imperial. A monarquia brasileira, desde a sua fundação, mantinha um regime de padroado, no qual o governo controlava muitas das questões relacionadas à Igreja. No entanto, na década de 1870, surgiram divergências entre o imperador e os bispos brasileiros, principalmente em relação à disciplina eclesiástica e à atuação de ordens religiosas, como a maçonaria, que era vista com desconfiança pela Igreja. O resultado foi o enfraquecimento do apoio da Igreja à monarquia, retirando mais uma base de sustentação do regime. Em paralelo a essas crises, o movimento republicano ganhava força. No final do século XIX, intelectuais, jornalistas, estudantes e setores da elite urbana começaram a se organizar em prol da República. Esses republicanos defendiam que o Brasil precisava de um novo regime político, mais moderno e alinhado com as ideias de progresso e desenvolvimento que surgiam no mundo ocidental. Eles criticavam a centralização de poder nas mãos do imperador e viam a monarquia como um sistema arcaico, incapaz de promover as reformas necessárias para o avanço do país. O republicanismo encontrou grande eco nas províncias mais desenvolvidas, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde a economia cafeeira florescia e as ideias liberais e positivistas tinham forte influência. A elite econômica dessas regiões, insatisfeita com a monarquia após a abolição da escravidão, começou a apoiar abertamente a causa republicana. Em São Paulo, por exemplo, os cafeicultores acreditavam que um governo republicano seria mais favorável aos seus interesses, proporcionando uma política econômica mais voltada para o crescimento industrial e agrícola. Ao mesmo tempo, o próprio Dom Pedro II, já idoso e debilitado, mostrava sinais de cansaço e desinteresse pelo poder. Ao longo dos anos, o imperador se afastou progressivamente das questões políticas, dedicando-se mais à cultura, às ciências e aos estudos. Sua postura, embora admirada por muitos como a de um governante culto e humanitário, foi vista por outros como um sinal de fraqueza e de distanciamento das necessidades urgentes do país.
Esse cenário ajudou a alimentar a percepção de que a monarquia estava ultrapassada e de que o Brasil precisava de uma mudança radical. Em novembro de 1889, o clima político estava tenso. O exercício, influenciado por oficiais republicanos, se mobiliza para derrubar o regime. No dia 15 de novembro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, militares e republicanos proclamaram a República no Rio de Janeiro, então capital do Império. Dom Pedro II foi informado da deposição de forma abrupta, sem oferecer resistência, aceitou o destino de ser exilado. A monarquia foi derrubada de forma relativamente pacífica, sem grande derramamento de sangue. A proclamação da República representou o fim de uma era e o início de um novo regime no Brasil. O país passava a ser governado por um regime republicano, com um presidente no lugar do imperador. No entanto, essa transição, embora pacífica, foi cercada de incertezas. A elite que assumiu o poder após a queda de Dom Pedro II tinha muitas das mesmas características da antiga monarquia, mantendo o controle político e econômico nas mãos de um grupo restrito de pessoas. O sonho de uma república democrática e moderna não se concretizou imediatamente, e o Brasil continuou a enfrentar grandes desafios em termos de desigualdade social, política e econômica. O fim do Segundo Reinado e a transição para a República não significaram uma ruptura completa com o passado. Muitos dos problemas estruturais do Brasil imperial, como a concentração de terras, a exclusão social e a falta de participação popular, continuaram a afetar o país nas décadas seguintes. A República, que se instalou em 1889, enfrentaria dificuldades para lidar com essas questões, perpetuando, em muitos aspectos, as práticas elitistas e centralizadoras do regime anterior. Ainda assim, a queda da monarquia foi um marco importante na história do Brasil. Ela abriu caminho para novas formas de organização política e para debates sobre cidadania, participação popular e desenvolvimento econômico. A transição republicana trouxe à tona questões como o federalismo, o papel do Estado e a necessidade de modernização do país, temas que continuariam a moldar a política brasileira nos anos seguintes. Em conclusão, o fim do Segundo Reinado foi o resultado de uma série de fatores complexos que envolveram tanto questões internas quanto pressões externas. A monarquia brasileira, que durante décadas garantiu estabilidade ao país, não conseguiu se adaptar às transformações sociais e econômicas que emergiram no final do século XIX. O republicanismo, fortalecido por intelectuais, militares e setores da elite econômica, encontrou terreno fértil em um momento de crise e desencanto com o regime imperial. Assim, a proclamação da República em 1889 selou o destino de um império que, apesar de seus muitos avanços, não conseguiu acompanhar as demandas de um novo Brasil. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!